Olá pessoal, o nosso trabalho é sobre tipos de armazenamento de água no meio rural. Eu vou falar sobre as principais características do açude. O açude é composto pelo maciço de terra, que é a barragem propriamente dita. Esse maciço tem a parte central, um núcleo que vai da base da trincheira até a crista da barragem, sua parte mais alta. A linha do centro do núcleo é considerado o eixo da barragem. Os lados do núcleo existem os taludes que dão a sustentação da barragem. O talude do lado da água se chama montante e o seu comprimento é 3 vezes a altura da barragem. O talude da parte de fora é chamado de jusante e é o comprimento 2 vezes da altura da barragem. Exemplo: se a barragem tem uma altura de 3 metros, o talude do montante terá 9 metros e o talude da jusante 6 metros. Considerando que a crista da barragem tem 3 metros. Somando as medidas, a base da barragem tem 18 metros. Na parte mais baixa da barragem é colocada uma tubulação para o escoamento do excesso de água e para facilitar o esgotamento do açude. Para controlar a saída de água, o sistema mais usado é a caixa de nível. E para o excesso de água, ainda é construído um vertedouro num dos cantos do maciço de terra. E agora a gente vai lá com o pessoal na fazenda escola, falar sobre o local que é para escolha para a construção do açude. Agora da escolha do local da barragem para a contenção do açude. A escolha do local é importante para se definir o tipo de açude que será construído, os custos com a mão de obra e máquinas, combustível e materiais. A escolha do local ideal depende de alguns pontos como a topografia. A topografia vai determinar o tipo de obra e a localização do eixo da barragem. Para esse tipo de construção, o vale deve apresentar, de preferência, uma forma em V, com as inclinações suaves, o que ajuda a diminuir o volume de terra que vai ser usado no maciço. O eixo da barragem, que é a parte central, deve ser preferencialmente localizar-se num estreitamento ou também chamado de garganta do curso da água. A área a ser inundada pelo futuro lago deve ter um alargamento suficiente e declividade pequena para que tenhamos uma pequena altura da barragem e com um maior armazenamento de água. Como podemos ver aqui, a água que preenche o vale vem daquela região, preenchendo aqui, o qual é formado pela barragem que se encontra aonde a estrada passa, e o estreitamento ou fluxo da água, como eu falei no vídeo anterior, é de lá para cá, tendo o seu estreitamento lá na caixa de contenção de água. Aqui temos a barragem que, após ser construída, foi utilizada também como estrada. E agora vamos ver a caixa de água. E por final temos a caixa niveladora de água, a qual serve para controlar o nível da barragem. É armazenada aqui na região da fazenda escola, é utilizada principalmente para a irrigação da horta que se encontra logo do lado esquerdo. Vai. Bom, o nosso trabalho, a segunda parte do nosso trabalho é sobre cisterna. Vamos falar sobre a importância da água. Uma introdução, claro. Bom, a água é um componente essencial para a sobrevivência humana e animal. É um recurso natural limitado, portanto, seu uso deve ser de forma racional. O elevado consumo de água nas regiões de produção de agropecuária intensiva vem reduzindo sua disponibilidade, principalmente nas fontes mais superficiais.
sendo necessário perfuração de poços e construção de barragens também. Nesse contexto de captação e armazenamento de água, a chuva surge como opção para auxiliar no atendimento da demanda de água, tipo, na limpeza das propriedades e principalmente em períodos de estiagem, quando é comum a diminuição da vazão das fontes. A água da chuva está disponível na maioria das regiões brasileiras, porém seu aproveitamento para o consumo humano e animal está recomendado após o tratamento. E já para outros fins, como irrigação e limpeza da propriedade, ela poderá ser utilizada normalmente, fazendo que poupe a água potável da propriedade. Bom, e os meses de verão são aqueles que apresentam uma demanda maior de água, mas também nesse período que acontece a maior escassez, devido à região, varia de acordo com a região. Olá galera, tudo bem? Falar um pouco agora sobre os modelos de cisterna. Bom, os modelos de cisterna para armazenagem da água da chuva podem possuir diversas formas, podem ser retangulares, cilíndricas, cônicas e quadradas. E os materiais utilizados na fabricação dessas cisternas podem ser de alvenaria, vinimantas de PVC, fibra de vidro e concreto armado. Só que a mais indicada para grandes volumes é a de concreto armado e a de PVC, e a de fibra de vidro e alvenaria é mais recomendado para volumes de até 30 metros cúbicos. Bom, para uma melhor conservação da água, essa cisterna ela deve ser enterrada, porque dessa forma, ela estando enterrada, vai ter uma temperatura mais baixa e vai ocorrer uma proliferação menor de micro-organismos. E é importante que a cisterna permaneça fechada, para evitar a entrada de sujeiras e insetos. Bom, sistema de filtragem. Filtragem é um processo que deve ser feito porque ela vai retirar os elementos que ficam em suspensão na água. Esses elementos são arrastados pelas canalizações que vão até a cisterna em cima da edificação. Bom, o filtro pode ser de construção caseira, em alvenaria, PVC ou fibra de vidro, composto de material inerte de granulometria diferente. É isso aí. Olha, veja agora alguns modelos de cisterna. Captação da água da chuva. Bom, são várias alternativas para captar água, mas as mais utilizadas é através do telhado, que em 90% dos casos, essa água coletada dos telhados serve é suficiente para o consumo interno de água potável da própria família que mora nessa casa. E existem várias formas de captar, como eu já disse. Uma outra alternativa seria fazer piso cimentado para a coleta de água da chuva. Daí também é utilizado calhas e bicas. Essas calhas e bicas são feitas de vários materiais, como cano de PVC cortado no meio, chapa de zinco e até latas de óleo ou madeira pode ser utilizado. Desde colocado para propiciar melhor aproveitamento da água, elas devem ser colocadas já abaixo da telha. E uma outra alternativa seria também fazer uma calha com chapa de zinco, que seria uma chapa de zinco, utilizando uma chapa de zinco de 100 centímetros de largura, pelo comprimento de acordo com o telhado. Então a gente dobraria no sentido de comprimento em forma de L e colocaria já debaixo do último caibro da construção. Então a utilização de cisterna exige muita disciplina, ou seja, você tem que saber utilizar a água para ela ser bem aproveitada. E os pontos de captação devem ser limpos e as calhas bem conservadas. Uma das vantagens da cisterna seriam que não tem custo só tem custo inicial
E custo de manutenção quase não tem. Só pode fazer tipo normal. E é isso.